Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando o Encontro de Craques 2026. Aliás, a reestreia do nosso Encontro de Craques aqui, direto da Mercado Livre Arena Pacaembu. Antes de mais nada, eu quero agradecer a expressiva audiência de 2025. Vocês nos colocaram entre os programas mais assistidos da TV fechada no Brasil. São quase 3 milhões de pessoas que nos assistem no YouTube, na internet e também no Band Esportes. Então é sinal da gente abraçar e voltar acelerando e acelerando legal. Em nome de BYD, da ESE Seguros, Bradesco, da ArcelorMittal, da Econ Energia, da NIC Cartões e Benefícios, da Elitron Cyber Security, da 7K e da AW Realty Incorporadora. É muito legal estar com vocês. Vamos ter um programa especialíssimo nessa reestreia. Vamos falar de Corinthians, as conquistas do Corinthians, da Copa do Brasil e também da Supercopa. Vocês estão vendo aqui, nós estamos com a taça da Copa do Brasil e aqui ao meu lado esquerdo, do meu lado direito a Copa do Brasil e do meu lado esquerdo aqui a Supercopa. Eu estou com um elenco de peso aqui, meu time está escalado e escalado bem, escalado muito bem. Estou aqui com o nosso CEO, Marcelo Parker, diretor executivo do futebol do Corinthians, ex-presidente do Fortaleza. Já chegou bonito, né, presidente? 2 títulos já. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, pessoas especialíssimas aqui ao lado. Tive a honra de participar desse título, mas vibrei com esse também pela televisão, porque esse proporcionou que a gente jogasse esse. E a gente conquistou também. Então, muita honra de estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua audiência, pela tua competência. E essa noite, certamente, é uma noite brilhante para celebrar as conquistas recentes do Corinthians, mas celebrar também a história do clube. Porque temos aqui convidados especialíssimos que você vai apresentar ainda, que muito me honra em estar ao lado. Logo, logo eu vou chamar você, presidente, Marcelo. Eu tenho o hábito, eu não vou dizer que é o péssimo hábito, porque é um hábito. Para quem não sabe, Marcelo Passos foi 7 anos presidente do Fortaleza, mudou a chave, virou a chave do Fortaleza dentro do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Então eu carinhosamente sempre o chamo de presidente, assim como o Lucas Silvestre também falou para mim, é difícil não chamar o Marcelo de presidente. O Lucas, ele não é o filho do Dorival, ele não é o assessor técnico, ele é peça fundamental dentro das conquistas do Corinthians e de toda a trajetória do Dorival Júnior. Em qualquer clube que o teu pai passou, nas conquistas todas do teu pai, nas últimas, no Flamengo, no São Paulo, a Copa do Brasil, um campeonato que o São Paulo não tinha, vocês foram lá, assumiram, pacificaram aquele time e o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Foram para o Corinthians, foi para a seleção brasileira, criou o esteio para que o Ancelotti pudesse pegar esse time e pudesse avançar, e se Deus quiser vamos chegar ao Penta com todo o caminho asfaltado por vocês. E agora no Corinthians conquistando legal. Ele é, meus craques, o Lucas Silvestre. Seja bem-vindo, meu irmão. Ô Beto, que é isso. Obrigado pelas palavras. Você é um grande amigo e já há algum tempo que a gente vinha programando de poder estar junto aqui. Agradeço o convite. Prazer enorme estar com esse pessoal todo aqui, de peso mesmo, como você disse. Referências para mim e para o meu pai também. E agradeço muito poder, mais uma oportunidade de estar com você, meu amigo. É muito difícil, né, as pessoas convidarem, Nelsinho, o filho ou o auxiliar técnico. O auxiliar técnico realmente é muito pouco lembrado, não é? Então eu faço questão que você esteja aqui, vai ter carteirinha do Clube de Encontro de Craques. Nelsinho Batista, meu amigo há décadas, aguenta Muricy Ramalho e Fausto Silva como ninguém, há décadas. Treinador de futebol, mas foi um dos maiores laterais direito que eu vi jogar. Aqui no Pacaembu, fez a sua estreia, me dizia, quando veio em 71, da Ponte, ao lado de Samuel, que hoje mora lá no andar de cima, Teodoro também, que mora lá no andar de cima, e depois vieram Chicão, que te marcou e te marcou bem, e vieram também Valdir Pérez e o Oscar, que foi zagueiro da seleção. Nelsinho, seja bem-vindo. Corinthians, nas suas mãos, campeão em 1990. Bom,
Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Beto, né? Um amigo nosso já, e perto do rever Vladimir, Basílio, né? O próprio Lucas, Marcelo. É um programa de alto nível, né? E eu estou muito satisfeito de estar aqui. Obrigado. Nelsinho, por gentileza, você já citou Vladimir e Basílio. Você pode fazer a atenção, senhoras e senhores, pela primeira vez, Nelsinho Batista, apresentador de televisão. Ele nunca foi. Bom, nós temos um convidado aqui, Vladimir, jogava no Corinthians, né? Todo mundo já sabe isso. Um grande jogador. Muito prazer estar aqui com você, Vladimir. O prazer é todo meu. Eu fazia muito tempo que eu não te via, não te encontrava em lugar nenhum. Falei, pô. Mas maravilha, maravilha, é um prazer. Basílio. Obrigado, Nelson. Obrigado. Grande prazer estar aí. É o que você falou, né? Um programa desse, com essas feras todas aqui, é de suma importância a gente estar participando, lembrando até de algumas coisas que nós tivemos o privilégio de viver também. Era difícil marcar o Basílio, Nelson? Era, ele se Apesar movimentava dele ser bastante. meio campista, ele não ia muito pro meu lado, mas ele entendeu? não ia muito para a esquerda. Mas Não, ele não ia muito pro meu lado. ele Então tinha medo, eu né? ficava tranquilo. Você tinha medo de ir pro lado dele, não? Chegava muito junto. O Vladimir, lateral esquerdo, você falou que dava umas canetinhas nele, não? Não. Não dava? Mas se enfrentávamos. Se Ele enfrentava. apoiava, eu apoiava, então a gente Muito estava bem. sempre se confrontando. Ô Marcelo, eu nunca vi, pelo menos eu quero até que vocês me ajudem, um ex-presidente de clube virar CEO de outra agremiação. Eu acho que não sei se é um fato inédito, você pode me ajudar, mas com certeza o presidente Stabile foi muito feliz em trazê-lo e criar um modelo de governança diferente, Basílio. Você que Bem foi, diferente. Você que foi chefe, me dizia que foi chefe da delegação na conquista desse título aqui, e eu quero que você fale um pouco dessa experiência, Marcelo, de ser um presidente de clube vencedor e vir para o Corinthians, um clube gigante como o Corinthians, dentro da tua área do futebol como diretor. É um movimento diferente, né? Você sair da condição de presidente, da condição estatutária e trabalhar em outro clube. É diferente e raro, mas já aconteceu. Eu tenho um registro de que Francisco Horta, que é um presidente histórico do Fluminense, foi diretor de futebol do Flamengo. E Paulo Carneiro, que foi um dirigente muito histórico no Vitória da Bahia, trabalhou no Atlético Paranaense. Mas isso foram décadas e décadas, né? O Francisco Horta foi na década de 70, o Paulo Carneiro, acho, na década ali dos anos 2000, e agora a gente fazendo isso em 2025. Então é um movimento muito raro, não é comum. Eu devo muito ao Fortaleza, muito mesmo, na minha trajetória, do meu aprendizado pessoal, profissional. Foram 11 anos de dedicação e um legado que a gente deixa lá. Mas me tornei um profissional do futebol. E para dar esse passo como profissional do futebol, eu teria que estar em outra camisa. E nada melhor do que o Corinthians, que é um gigante, que me acolheu muito bem, que estou muito feliz de estar aqui. Sou muito grato ao presidente Osmar pelo convite, ele que me deu essa oportunidade de vivenciar. Está trabalhando com o Lucas, com o Dorival. O Lucas é um craque, a importância dele na comissão técnica é fundamental. Falo aqui de público. E um treinador vencedor precisa de pessoas competentes ao seu lado. Nelsinho, que é um grande vencedor, sabe muito bem disso. Então, estou vivendo algo diferente, com o coração aberto, cheio, e vivenciando o Corinthians. Eu vim para cá para vivenciar o Corinthians na íntegra, entender a história do clube, entender os ídolos que por aqui passaram. Eu já tinha um estudo, né? Eu já conheci o Corinthians, porque eu sou louco por futebol, então sempre vibrei, acompanhei, então tenho alguma memória grande de muitas realizações aqui no Corinthians, né? Do meu tempo para cá, digamos assim, de 95 para cá, que eu comecei a entender mais de futebol, né? Então, da geração do Marcelinho Carioca, da geração do bicampeonato brasileiro 98, 99, do título mundial de 2000, do título de 2012, mas figuras grandiosas como o Nelsinho, do título de 90 com o Neto, do Vladimir, que é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do clube, do Basílio, que conseguiu encerrar aquela fila e está eternizado na história do Corinthians, de Sócrates, de Casa Grande. Então, está no meu coração esse aprendizado todo
da história do clube. Eu estou vivendo muito isso, entendendo como a torcida gosta que a gente se comporte, que a gente fale, como está na Neoquímica Arena, como entender o que é o corintianismo, que é muito grande, que é uma coisa fabulosa e que eu estou tendo a honra e o privilégio de poder participar. Então, um movimento diferente, que eu estou fazendo o meu melhor para poder entregar algo grande para essa torcida e para esse clube que merece cada vez mais. Muito bem. Ô Lucas, vocês como comissão técnica enfrentaram um problema político no Corinthians. O presidente foi impeachmentado, foi afastado por problemas que estão sendo investigados, inclusive, pela Justiça. Aí o Corinthians monta, Vladimir, um elenco, consegue, de alguma maneira, criar um novo movimento político. O presidente Stabile, Osmar Stabile, assume, porque assim quis o conselho do clube, e ele consegue criar, como a gente viu bem colocado pelo Marcelo Paes, Nelsinho, um movimento novo. Eu quero saber de você, como comissão técnica, como a comissão técnica, você e seu pai, Dorival Júnior, conseguiram dominar esse problema político, criar uma blindagem no elenco para poder seguir adiante dentro de campo. Olha, Beto, foi um momento muito complicado, porque a gente chega no Corinthians após a contratação. Vocês nunca tinham passado por isso na vida, né? Não. E após a contratação de um presidente que uma semana depois já não era presidente do clube. E a partir disso, o presidente Osmar, ele chega e ele também ainda não era o presidente. Ele estava temporariamente no cargo. E dentro de tudo isso acontece o transferban. E quando a gente chegou no clube, a gente veio com a ideia de que precisava de 5, 6 peças para poder melhorar ainda mais o nível do elenco, gerar uma competitividade um pouco maior, para que a gente conseguisse fazer com que os atletas que a gente tinha ali conseguissem render muito mais. E a gente não conseguiu trazer esses atletas justamente por conta do transferban e daquele momento conturbado. E aí nós tivemos que buscar na base meninos que ainda não estavam prontos para poder, de alguma maneira, nos ajudar. E fomos trabalhando com eles. Guinegão, André, Kaique, Dieguinho, entre outros. E aconteceu que esses meninos eles foram evoluindo e pela necessidade, né, do momento, precisamos colocar esses meninos. A gente perdeu o Yuri, perdeu o Memphis ao mesmo tempo, só tinha Garro em algum momento, depois o Garro machucou, voltou o Memphis. E aí a gente precisou que esses meninos dessem um respaldo para o nosso trabalho. E os meninos entraram e conseguiram responder. Guinegão, ele entra num momento importante, ele faz 5 gols em sequência ali para a gente. A classificação do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ela passa muito por conta do que o Guinegão apresentou. E esses meninos, eles conseguiram responder no momento de maior necessidade do clube. E aí acontece que a gente chega no final da temporada conseguindo recuperar todos aqueles atletas que a gente tinha e elevando também o nível de treinamento e competitividade dentro do elenco, justamente por conta da ascensão desses meninos que conseguiram, de alguma maneira, entre aspas, dar uma espetada nos que estavam à frente. E aí esses jogadores que vinham à frente, eles conseguem dar um respaldo maior para nós e chegam no final da competição com todos à disposição. E é aí que a gente consegue, nas semifinais e nas finais, realizar grandes partidas através de todo o elenco à disposição. Mas foi um momento que nós nunca tínhamos vivido e a gente se apegou muito com o pessoal ali dentro, né, que participava daquele momento, Fabinho, Renan, que foram pessoas fundamentais, além de toda a comissão técnica, para nos dar esse respaldo junto com os atletas e fazer com que a gente não deixasse a peteca cair naquele momento. Então, um apoiava o outro no momento de maior dificuldade que sentia ali dentro do clube. E aí, a partir disso, a gente conseguiu nos unirmos e criar esse ambiente. Vocês se blindaram de alguma forma, é isso? Exatamente. Problema político é problema político, 4 linhas é 4 linhas. Exatamente. E era difícil, né, você deixar do lado de fora do seu treinamento tudo que vinha acontecendo na política do Corinthians.
mas foi um trabalho árduo para que a gente pudesse dar essa condição para os atletas deles só se preocuparem com o campo naquele Eu acho momento. isso muito legal. Nelsinho, como é que é ser pai de treinador? Você que tem o Eduardo também no futebol, como é que é essa relação? Tem uma troca muito grande? O Lucas está direto com o Dorival. Como é que é a relação do pai, Nelsinho, com o Eduardo? Muitos conselhos, esse dia a dia de vocês? Bom, o Eduardo, ele trabalhou ao meu lado durante 12 anos, né? E me ajudava muito, não só fisicamente, que ele era o preparador físico, mas como tecnicamente, taticamente, também me ajudava bastante. Então, nós tivemos... Dá mais segurança, confiança. Sem dúvida, sem dúvida. É uma segurança, porque você pode até, às vezes, ficar mais alterado, mas daqui a pouco você passou, né? Você não leva, não sai das 4 linhas, acabou. Então, eu acho que é uma confiança a mais que o treinador tem, sabe? De você saber que você tem uma pessoa que é ligada de sangue, do seu sangue, que sempre quer te ajudar, não quer complicar, né? Então, eu acho que é muito importante isso aí, né? Também, assim, eu digo que para você se desligar, né? No meu caso, por exemplo, para mim se desligar do Eduardo, a gente já vinha conversando, né? Que, olha, vai se preparando porque está na hora de você seguir seu caminho. E aí, naquele terremoto de 2011, no Japão, nós estávamos lá, ele era meu preparador físico, e a minha nora e meus netos ficaram com muito medo e vieram embora. E foi aí que ele começou, né? Começou a trabalhar. Aí um dia ele me ligou e falou assim: pô, pai, o esporte quer que eu seja treinador. Eu falei: o esporte quer, e você? Eu também quero. Então, falei, segue a vida, filho, né? Vamos nessa. Basílio, o que representa aquele gol para você? Bom, nós estávamos vivendo um momento muito difícil também, né? Porque tudo que se trata de Corinthians, as dificuldades é sempre maior. Pela não conquista de torneios, de campeonato, mas, por incrível que pareça, eu pude ter, pelo menos, uma orientação positiva, que chama-se Oswaldo Brandão. Eu e o Vladimir saíamos muito com ele, depois de refeição, para conversar. E eu perguntava para ele o que ele achava do plantel, né? E ele tinha certeza que nós seríamos campeão. Eu falei, mas como é que o senhor afirma assim? Ele falou, se você for buscar o plantel que o Corinthians tem no momento, acho que uns 50% até 60% eram de jogadores que praticamente já tinham sido campeões em outras equipes. Então, eram jogadores que não se deixavam abalar pela pressão nem nada. E isso, de fato, com o tempo, nós fomos absorvendo isso dentro de campo e chegamos a essa conquista, né? Mas a gente sabe das dificuldades que nós enfrentamos. E eu gosto até, né, Beto, de falar que o Corinthians tem gerações, né? E nós fomos uma geração que demos o pontapé inicial para que tudo isso viesse a ocorrer de uma maneira tão boa, tão positiva, mas aquilo que foi passado, transmitido tanto para mim como para o Vladimir, que estávamos sempre juntos, a gente depois conversava, né, naquela rodinha com os jogadores e passávamos para ele qual era o pensamento do nosso treinador. E isso acabou acontecendo. Mas aconteceu de uma maneira muito normal, né? Independente da pressão, independente daquilo que se cobrava, os jogadores eram muito tranquilos, Beto, por incrível que pareça. Ninguém se deixava se abalar, porque a torcida ia na porta do hotel, eles mandavam recados e tudo, mas sempre do nosso lado. A bronca já vem de muito tempo, né? A bronca da torcida, essa presença da torcida nos resultados negativos, Marcelo, já vem de muito tempo, então. Isso daí, quando eu cheguei no Corinthians, já existia, né?
Hoje ela é uma continuidade. Mas hoje, eu posso afirmar para você, a torcida em si, principalmente a Gaviões, ela é parte fundamental da mudança que nós estamos tendo, né, Beto? Se você for ver o lado positivo, o lado de cobrança quando é feito até de uma maneira muito boa, simples. Aí está o Lucas que pode contar a verdade, quando eles entram lá, que eles vão fazer uma cobrança, mas eles estão com o time em qualquer instante. 806 jogos pelo Corinthians. Você foi o jogador que mais vestiu a camisa do Timão. Acho que vai ser difícil, Basílio, alguém bater o nosso querido Vladimir, que eu disse, Marcelo, ele não corria, ele trotava. Ele tinha um jeito específico, ele empinava aquele peito e ia, e era difícil, Nelsinho, marcar o homem, e o homem ia para frente e voltava para marcar, enfim. É um orgulho para o Pacaembu você ter pisado nele, Vladimir. 806 jogos, meu craque. Fico contente de saber disso, então. Porque, na verdade, a torcida do Corinthians ela cobrava bastante. Você foi muito cobrado? Eu fui cobrado. Não, ele não. Ele Eu não. sou testemunha disso. Era muito pouco, porque ele e o Zé Maria eram igual um reloginho. Sempre na mesma batidinha. Então era difícil a torcida cobrar. Aliás, a torcida só ia tirar algumas referências com ele, referente de como estava o plantel. Realmente a torcida respeitava o que a gente fazia no Corinthians. A gente, por exemplo, eu não gostava de concentrar, sabe? Eu não gostava de ficar concentrado, ficar muito tempo concentrado, sabe? E isso aí a gente conseguiu que eles entenderam o que a gente queria. A gente não queria saber porque todos eram conscientes da sua responsabilidade dentro de campo, entendeu? Então, ninguém ia para noitada, essas coisas todas, todo mundo era ligado no futebol. O Vladimir é bonzinho, viu? Ninguém é pra noitada. Ninguém é pra... Ele é bonzinho, ó, Basílio. Não, de fato, por isso que ele tinha um respeito da torcida. Né? É claro. Mas, ó, vou dizer uma coisa para você. Sim. O nosso lounge está lotado aí. E o presidente falou, o Marcelo falou em memória, né? Tem muita gente nova aí que veio com a camisa para vocês dois autografarem, aí viram o Nelsinho, foram lá, autografou também. Então a memória do clube do Corinthians está absolutamente bem preservada aqui. E falando em craques, eu quero destacar ela, que é craque em desenvolvimento e produção de aço. Eu tô falando, meu craque, da ArcelorMittal. Para você que é amante de automobilismo, é o aço da ArcelorMittal que está nos carros da nova geração da Stock Car. O aço que compõe a nova Safety Cage, aquela estrutura do chassi tubular que protege o piloto, foi desenvolvido pela ArcelorMittal. E o que é mais interessante disso tudo? Tem um aço de alta resistência que traz mais segurança e também ajuda a tornar o carro mais leve e seguro. Meu craque, é tecnologia que só os aços inteligentes da ArcelorMittal proporcionam para o motorsport. E tem para os brutos também. Agora, na Copa Truck, a ArcelorMittal vai desenvolver uma nova solução em aço para os caminhões. E a gente, meu craque, vamos ficar de olho para te contar as novidades. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal, meu craque. Marcelo Paz, eu quero saber o seguinte. Corinthians está no mercado contratando jogador? Já fizemos 7 movimentos, né? Vieram 7 jogadores para fortalecer o trabalho do Lucas, do Dorival, da comissão técnica. Mas existe ainda uma janela em aberto, vai até 3 de março. A janela que abrange mercados nacionais e internacionais. Depois, me parece que vai ter ainda aquela janela de exceção só para os movimentos dentro do Brasil, pós-estaduais. Então, enquanto a janela estiver aberta, a gente está trabalhando, está observando, está buscando oportunidades. Todo mundo sabe, a gente tem repetido muito isso,
de que o Corinthians não vai dispor de valores para a contratação, não vai pagar por jogadores para a contratação. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais criatividade no mercado, mas a nossa intenção é dar cada vez mais condições para que o belíssimo trabalho que o Dorival faz desde o ano passado possa ter ainda mais peças, ainda mais elementos para entregar o resultado que o torcedor espera, que o torcedor deseja. Acho que temos um bom time, temos um elenco comprometido, um elenco que sabe jogar grandes jogos, que sabe o que é o Corinthians, a gente sente ali que eles sabem a dimensão da grandeza de vestir a camisa, sabem que estão se tornando uma geração vencedora, porque são 2 taças, mas ganharam o Campeonato Paulista também ano passado, então são 3 taças em pouquíssimo tempo, isso já consolida como uma geração vencedora, mas eles ainda têm desejo de algo mais. A gente vê que eles querem conquistar ainda mais pelo clube. Vamos ver se eles querem. Lucas, abre o talão de pedido aí, porque o homem falou que vai contratar, que enquanto tiver janela vai contratar. Pode abrir o talão de pedido. Não, Beto, o que eles estão conseguindo fazer no momento que o clube vem atravessando e o elenco que eles estão conseguindo montar é louvável, porque realmente a condição financeira do clube não é boa, mas hoje a gente tem um elenco competitivo. E até numa das primeiras conversas que a gente teve, em dezembro ainda, que reuniu eu, o professor, Marcelo, presidente, e um dos comentários que eu fiz é que a gente precisaria fazer o que o Marcelo fez no Fortaleza, aqui no Corinthians, de ter 2 jogadores para cada posição, para que a gente conseguisse rodar o elenco e manter uma qualidade, um nível técnico elevado. Então, hoje a gente consegue olhar para o nosso banco e ver essas peças, e eu sinto também que esses atletas eles estão querendo cada vez mais, sabe? Eles estão atingindo um patamar hoje dentro do clube de que eles se apegaram no gosto da vitória. Então, assim, eu não sei se a gente vai ser campeão ali na frente, mas nós vamos lutar e nós vamos vender caro cada resultado. Então, acho que isso é fundamental, é o que a gente vem montando desde o ano passado, para que a gente consiga, justamente nesses momentos finais, a gente consiga ter essa equipe pronta para Tá bom, tá tudo lindo, tudo bonito, tá alinhado com o presidente. Vai abrir o talão de pedido, vai fazer pedido ou não, Lucas? Posso fazer? Aê, garoto, aê. Ô, Marcelo, Lucas... Ô, Lucas... Ô, Beto, eu acho que a gente está muito próximo. Está muito próximo? Muito próximo de montar um grande elenco. O Marcelo sabe as necessidades, as carências. Quais as posições, então, mais carentes hoje no Corinthians, Lucas? Ele sabe, Beto. Ele sabe. Presidente, Ele sabe. Qual que é a posição mais carente? A gente tem um trabalho lá de lealdade um ao outro. Então, o Dorival já foi perguntado várias vezes sobre posição. Ele não falou, então não sou eu que vou falar, né? Então eu quero saber de você. O Memphis Depay vai ficar ou vai embora? É um grande atleta, é uma figura hoje muito importante dentro do Corinthians, pelo que ele representa para o torcedor, pelo que ele representa para o mercado. Ele tem a cara desse momento do Corinthians dos últimos anos de vitória, de título, de ressurgir como um protagonista no cenário nacional e internacional, e o desejo é que ele possa ficar. Todo mundo sabe que tem algo a ser equacionado, existe uma dívida com ele que tem que ser resolvida, e se a gente ele disse que quer ficar no Corinthians. E ele disse que quer ficar. Então, se uma parte quer, a outra quer, conversar com calma, chegar no ajuste que seja saudável para ambos. Mas dentro dessa política nova do Corinthians, de reestruturação e de contratação, porque o presidente Stabile, juntamente com a sua diretoria, ele quer, de alguma maneira, sanar as dívidas. Ou seja, criar um movimento para sanar as dívidas e, a partir daí, as contratações, elas ficam muito restritas ou vão seguir um plano, uma métrica de contratação, como você mesmo bem disse. Mas o Memphis, ele tem mais chance de ficar ou de sair? Olha a cara do Lucas, olha, levantou as orelhas, levantou a sobrancelha, olha lá. Como ele diz externa, e é verdade, né? Porque o que ele diz em entrevistas é o que a gente percebe no dia a dia e ouve dele. Como ele diz que quer ficar, então a chance maior é de ficar. Já ajuda. Muito bem. Nelsinho, 1990, vamos voltar no tempo. Se você, treinador do Corinthians, e é interessante porque você não jogou no Corinthians, você tem a sua história na Ponte Preta, jogou no Santos, mas no São Paulo realmente foi a sua grande história.
E aí o Dorival sai do São Paulo, vai para a seleção e vai para o Corinthians. Como é que foi aquela transição? Você foi bem recebido em 90? Quero que você fale um pouco desse ano. Vamos voltar no tempo para que o nosso craque saiba das dificuldades, já que o Basílio falou que historicamente o torcedor do Corinthians ele vai para cima. Quero que você faça aí um revival desse ano. Bom, eu era treinador do Novo Horizontino, né? Nós fomos vice-campeões paulista e disputamos com o Bragantino do Vanderlei Luxemburgo. E isso foi no sábado, o Corinthians perdeu aqui no Pacaembu para o Cruzeiro e iam tirar o treinador. Aí o pessoal, o seu Vicente Mateus era o presidente, me convidou para vir para cá. Quer dizer, eu tinha 40 anos na época, né? E hoje você vê treinadores jovens assumindo grandes equipes. Naquela época não. Naquela época era muito contestado. Então o que aconteceu? Ninguém acreditou naquilo que a gente poderia fazer, né? Só que um grupo muito parecido com o que tem hoje, aguerrido, é um grupo que tinha algumas limitações, mas dentro do campo ele buscou sempre o objetivo, né? Como o Basílio falou, sempre nós tínhamos que vencer, né? Nós não tínhamos, vamos entrar para empatar ou vamos entrar para... Não, era principalmente nesse palco aqui, né? No Pacaembu era a nossa casa. Então foi realmente uma grande oportunidade que eu tive de iniciar numa grande equipe com um grande presidente, seu Vicente Mateus. Vicente Mateus. Alô, meus craques da cibersegurança. Hoje o adversário está no campo das ameaças digitais. Mas quem veste a camisa da defesa é a Elitron Cybersecurity. Imagina o seguinte, meu craque. Antes mesmo do juiz apitar, nosso zagueiro virtual já está posicionado e sabe como evitar qualquer gol do adversário. Esse é o pentest avançado da Elitron, que varre vulnerabilidades e intercepta tentativas de invasão. E não para por aí não! Com o monitoramento 24/7, é como ter um lateral incansável, correndo pela linha de fundo, pronto para cortar qualquer cruzamento perigoso, a qualquer momento do jogo. É, meu craque! E quando o ataque acontece? Aí sim, a resposta é muito rápida. Nosso sistema de resposta a incidentes reage em segundos, como um goleiro pegando um pênalti decisivo. Relatórios táticos aparecem em tempo real, garantindo que seu time, ou melhor, sua empresa, entre em campo com as melhores informações. Com inteligência de nível militar, blindagem cibernética e análise contínua. É, meu craque Elitron, deixa seu adversário sem espaço para finalizações. Vista a camisa campeã, é a camisa da segurança, www.elitroncybersecurity.com e garanta a defesa imbatível contra os cyberataques. Treinar o Corinthians não é fácil. Basílio, que foi treinador também, sabe disso. Mas se houver a complacência dos jogadores e do elenco, fica mais facilitada realmente a vida do treinador. Na sua época, vocês contribuíam tanto para a permanência como no trabalho, mas também pela saída do treinador, quando o trabalho não se desenrolava, não se desenvolvia com uma performance e desempenho interessantes. Vocês interferiam também para ajudar na saída ou na troca de treinador? Com certeza, com maior satisfação, sabe? A gente tinha um grupo no Corinthians, né? Um grupo de atletas que estavam totalmente Alinhados com vocês? Alinhados e preparados para seguir em frente, entendeu? Então, isso eu vivo no Corinthians há algum tempo e não vejo nada contra isso, sabe? Essa simetria, digamos, de sensações e de sentimentos é de fundamental importância.
Como é de fundamental importância, senhor, eu vou até me levantar aqui, me permita me levantar. Vem aqui, Gabriel, vem aqui, Gabriel, vem cá. Vem aqui, Gabriel. Tá aqui, Gabrielzinho. Grande lateral direito. Esse programa é de pai para filho, só vem filho bom. Vem Lucas, vem Gabriel, filho do Vladimir. Gabrielzinho, vem. Fala, Betinho. Meu amor, eu estou muito feliz porque você me dizia o seguinte. Até o ponto caiu aqui porque a emoção é grande e a orelha também. E aí, você me dizia o seguinte, pô, trazer meu pai aqui, nesse momento de conquista do Corinthians, é uma alegria, você acompanhou. Mas você disse o seguinte, eu estou emocionado porque tem um cara aqui que é um dos caras, é o cara fundamental da minha vida. Conta essa história, Gabriel. É verdade. Além deles que foram a minha escola, né? Quando eu me iniciei no futebol, no São Paulo Futebol Clube, hoje o tema é Corinthians, eu sei, mas essa história faz parte da vida do meu pai também. Comecei a jogar no São Paulo e... Que ano foi? Eu comecei em 2000, né? Mas tive essa oportunidade em 2001 de me juntar ao time profissional. E o treinador era o professor Nelsinho Batista, né? Que foi fundamental nessa história, né? Ele que me lançou para o futebol, ou seja, eu era o terceiro ou quarto reserva, e aí ele me assistiu num treino, pediu, fala para ele vir treinar com a gente, e eu acabei subindo para o profissional, treinando com os profissionais. Quem era o elenco da época? Puta, o elenco era Belete na lateral direita, no ataque tinha a França, ou seja... Fabiano, Denilson. Denilson estava de saída, mas tinha Kaká, Júlio Batista, enfim, tinha toda essa galera. Só craque, né? Era só craque. E aí eu tive um cara que acreditou em mim demais, e eu tô aqui hoje, pedi essa oportunidade, porque eu aprendi isso em casa desde pequeno, e gratidão é uma palavra que eu vou carregar pro resto da minha vida. E eu sou muito grato pela oportunidade e pela confiança, na verdade, não é nem oportunidade, pela confiança que esse senhor teve por mim, professor Nelsinho. Obrigado. Eu não tinha te encontrado ainda depois, né, que a gente teve um tempo de conversar, mas eu queria te agradecer pela confiança. Pô, foi uma guerra no São Paulo. Foi uma guerra. Quando você subiu? Ele não precisa falar, mas eu falo. Quando eu subi, porque o Belete era o lateral da seleção e era o titular do time. Só fez o gol da Champions League do Barcelona. Não fala assim, não fala assim. Ele teve a carreira dele, que foi super gloriosa, enfim. Mas o Belete estava na seleção e quando ele voltou, realmente tinha uma pressão da diretoria. O Belete tem que jogar, porque ele vai ser vendido, não sei o quê. E esse anjo, ou senhor, ou enfim, esse professor Nelsinho, ele chegou para mim e falou assim, se você continuar jogando assim, é você que vai jogar, custe o que custar. Ou seja, você imagina a confiança de um jogador, tendo esse aval do treinador, e isso fez com que eu jogasse o ano inteiro de titular, enfim. São Paulo foi super bem, e eu tô aqui para te agradecer, mais uma vez, pessoalmente, né, no programa do Betinho, que porra, tem todo o respeito, e eu tô aqui para te agradecer. Tá, era só por isso. E vocês têm a história de vocês, você construindo a sua história, você no Corinthians, meu pai, enfim. Mas era só pra... Vai lá então. Vai lá dar um beijo no Nelsinho Batista. Olha aí, pela primeira vez, de modo inédito, o Gabriel consegue. Fica aí ao lado dele. Nelsinho, pela primeira vez ele consegue se manifestar, fez todos aqui, você, eu, todos aqui, o Gabriel, a gente se emocionar. Que momento legal, hein, Nelson? Olha o reconhecimento, são 26 anos atrás. Eu acho que o nosso trabalho, né, é que eu falo para ele, eu abri a porta só, né, e ele continuou, ele seguiu o caminho dele, lutando com muita coragem, com muita qualidade, né, isso aí, ele tem esse grande mérito. O mérito maior é dele porque ele teve coragem, né?
e tudo que eu podia fazer para ele, eu fiz e ele seguiu o caminho. Mas o que ele mais me disse que chamou a atenção, e vale para você, Lucas, que eu acho que é de fundamental importância, é dizer, não importa que é o Belletti da seleção do Barcelona, eu estou vendo você, custe o que custar, eu vou peitar. Porque na minha avaliação como treinador, você nesse momento faz muito mais importância, eu tenho muito mais valor para o meu plano tático e técnico do que o próprio Belletti, que é consolidado. Nada contra o Belletti, que é nosso amigo, muito pelo contrário. Mas se futebol é momento, naquele momento, Gabriel, você estava mais bem preparado na visão do treinador. Eu amei o teu depoimento. É uma leitura, né, Beto, que eu tinha na época, porque o Belletti não era titular na seleção brasileira. E ele viajava muito. Então, quando ele veio, algumas partidas, eu coloquei ele para jogar. Só que ele não jogava, ele estava sem ritmo. E quando entrou o Gabriel, mudou completamente. Então, até os companheiros, às vezes, o Gabi vai jogar, o Gabi vai jogar, tem que jogar. E jogou, né, Gabi? Muito Aí, bem. uma carreira Vai, Lucas, é uma maravilhosa. lição legal, é muito legal a gente poder ver isso. E eu vou encerrar esse bloco aqui, nesse momento emocionante. Eu fico muito feliz de ser o instrumento que fez você, pela primeira vez, 26 anos depois, falar com o treinador, com o Nelsinho Batista, que te lançou. Então, salve o futebol brasileiro, salve o treinador do futebol brasileiro e, principalmente, salve o nosso futebol. Vai pro intervalo, Encontro de Craques volta já já. Chega de dar palpite só na mesa do bar, meu craque. Que tal transformar sua intuição em diversão? Teste seu feeling para o futebol com as odds 7K, as melhores cotações do mercado. E quando a partida acaba? Meu craque, a diversão continua com os melhores jogos de cassino na palma da sua mão. Tudo isso numa plataforma segura e regulamentada, com suporte 24 horas e com muito cashback. E você que está assistindo a gente agora, quer entrar no nosso time? Então vem para cá, mire a sua câmera do celular no QR Code que aparece aí na sua tela e cadastre-se no site da 7K. Aproveite também e siga a gente no Instagram. O Instagram da 7K, @7k.bet.br. Eu vou repetir, @7k.bet.br. E acompanhe todas as novidades. Mas olha, meu craque, você vai jogar com consciência e com responsabilidade. É só para maiores de 18 anos. 7K, aposte na diversão. A 7K está registrada na portaria SPA-MF 322 de 17/2/2025. Olha, meus craques de todo o Brasil, esse é o Lounge de Craques, uma grande festa hoje da reestreia do nosso Encontro de Craques. Dá uma olhada aqui na fila para tirar foto com as taças de campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Corinthians. Uma noite especialíssima, nosso lounge super lotado, recebendo convidados especiais no programa e fora do programa. É muito legal a gente poder receber muitos convidados, não é? E gente que ficou aqui à noite para poder tirar a taça com o Corinthians. São muitas camisas, torcedores e famílias que vieram aqui, convidados dos nossos patrocinadores. E eu tenho o privilégio de receber entre os amigos aqui Estevão Soares. Estevão é um amigo antigo, um grande, de décadas, é verdade. E principalmente um jogador de futebol campeão, foi campeão pelo São Paulo em 77. Aquele time do Atlético Mineiro era invencível. Primeiro título brasileiro do São Paulo. E o Atlético vice invicto. Então, eu estou muito feliz de te receber nesse dia que eu reestreio o programa. Faço uma homenagem ao Corinthians e te recebo aqui com muito prazer, Estevão.
Ô Betão, muito feliz de estar aqui por alguns motivos importantíssimos. Primeiro, por assistir toda essa programação, esses depoimentos dessas feras que estiveram com você aí. E eu viajando no tempo, ver Vladimir, ver Basílio, ver todos esses caras que... Você marcou o Basílio? Joguei contra todos eles, desde naquele título de 77 também. Eu estava no 15 Jaú, depois com o São Paulo, antes com o Guarani, ou seja, atletas que marcaram a minha geração. Então, muito feliz e também muito feliz. Eu não cansei. Toda hora saía aqui na Arena Pacaembu, olhava o programado e viajava. Se você não sabe, em 1974, eu com 17 anos e meio, a minha estreia no profissional, em março de 74, foi um jogo Santos e Guarani aqui, nada mais, nada menos marcando do que o Rei. Então, eu viajando no tempo, terminou o jogo, eu pegando a camisa dele, eu olhando para ele, admirando. Você pegou a camisa do Pelé nesse jogo? Peguei a camisa do Pelé, foi uma maravilha. Então, terminou o jogo, eu esperando o juiz apitar, apitou, eu vou e falei, Rei, me arruma a camisa, ela é sua, não tem problema. E histórias que eu... Você deu uns totó nele, né? Carrinho, né? Deu um chapeuzinho nele. Deu um chapéuzinho. Como é que dá chapéu? E alguns lances me marcaram desse jogo, que até hoje eu tenho nessa memória afetiva. Um gol que ele fez, nesse gol de entrada aqui, ele dominou, o Edu foi na ponta esquerda e rodou para trás. Ele dominou, driblou, acho que o Flamarion, que era o volante, e pegou um sem pulo de pé. Do que ele bateu, ele gritou gol. E era o Tobias, o goleiro do Guarani. Na época, o Tobias um monstro. Falei, que gol? Falei, gol daí? Ele, gol! Lá na forquilha. Eu falei, pelo amor de Deus. E outra fala dele, no segundo tempo, 34 minutos do segundo tempo, o Santos 2-0, o Guarani com um time misto, tanto que o garoto, foi a minha estreia, e ele meteu uma bola pro Edu, aqui na esquerda, o Edu fez o que foi e parou, era preguiçoso, né? Aí ele, Edu Bundão, seu filho, não sei do que, vai na bola. Aí o Edu, não fode, Rei, fode, Rei. Quer dizer, aí eu pensando, olhando para ele, falei, será que ele está achando que o Guarani ainda vai empatar o jogo? A gente pedindo para acabar o jogo, 2-0, que era uma vitória e o Rei querendo mais. Né? Muito bem. Estevão, feliz demais de te ver aqui. Muito feliz de ver você. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Parabéns, maravilhoso. Essa aqui é tua casa, hein? Você pode vir aqui à vontade, hein? Vem aqui, deixa eu pegar esse moleque aqui. Vem cá, moleque. Vem cá, moleque. Netinho, vem cá, Netinho. Você gostou das taças, Netinho? Não, é craque de bola, né, meu irmão? Essa aí é moça grande, é bonita demais. É bonita demais? É bonita demais. Eu quero a dela, vou levar pra casa aqui. Você consegue carregar ela ou não? Eu consigo, eu sou forte aqui, ó, meu irmão. Ó, o meu shape, que eu sou craque, tá de sacanagem. Você é craque demais? E é corintiano? É corintiano melhor ainda, né, meu irmão? Porque se não fosse corintiano, não ia ter umas lindezas dessa daqui, entendeu? Essa que é a verdade. Meu irmão, eu fiz um gol, né, dessa daqui, ó. Eu ganhei essa daqui, entendeu? Então eu sou muito consagrado, Corinthians. Esse é o Netinho, grande Netinho. Dá um beijo aqui, meu filho. Valeu, meu irmão. Tudo bem. Um recadinho pra galera nova lá te assistir, te ouvir, pô. Ó, seus pediatras, vai lá me seguir também. Os donos da bolinha, o Arruba. E um abraço pra todo mundo aí. Vai, Corinthians. Esse que é verdade. É isso aí. Esse é o Netinho, meu craque de todo o Brasil. Esse é o programa festivo, né? Nosso lounge lotado, nosso programa absolutamente bem representado com grandes craques. É a reestreia. Vamos nessa? Vamos ter um grande ano de 26. Tem Copa do Mundo, tem muito futebol, tem muito automobilismo e principalmente você no nosso coração. As luzes se apagam, evidentemente, porque o Encontro de Craques está chegando aí no final e as luzes se acendem, porque realmente o meu coração está absolutamente iluminado por vocês. Vamos nessa? O ano começa agora. Meus craques de todo o Brasil, direto aqui do estande de vendas do Visar Jardim Europa. Esse empreendimento da AW Hilt, da Yasbeck e da Varicred, que está gerando furor, porque é um prédio de apartamento que está na Manhattan paulistana, na Henrique Monteiro, com a Faria Lima, ao lado do Shopping Iguatemi, ao lado da Gabriel Monteiro da Silva, Marginal fica 1 minuto, Faria Lima 2 minutos, Cláudio Carvalho. Que empreendimento é esse, meu craque? Beto, obrigado. A gente teve o privilégio de achar o terreno certo, na localização certa, fazer uma torre de apartamentos com a piscina
de borda infinita mais alta da cidade, fica a 145 metros. 145 metros. Não há coberturas, é isso? Não há coberturas. A gente abriu mão das coberturas para que todos os moradores pudessem desfrutar dessa vista espetacular para todo o Jardim Europa, Jockey Club, Avenida Paulista. 64 unidades, 245 metros, elevador privativo. Venha conhecer, estande e decorado. Projeto arquitetônico da Tia Von Hatt. E o interior, o nosso apartamento decorado está lindo pelo Gui Matos. Vale a pena, é um espetáculo, foi um sucesso no lançamento e a gente começa as obras em novembro. Eu tive a oportunidade de estar aqui, de ver o decorado e de ver todos os recursos de tecnologia, de design de bom gosto. É o Visar Jardim Europa. Aqui é a sua casa, meu craque. Meus craques de todo o Brasil, é Econ Energia. Estou com o Márcio Santana aqui da Econ, é o Mr. Energia, um dos homens mais bem preparados do Brasil e do mundo para falar do mercado livre de energia. Empresário, você economiza no cafezinho, você economiza no material de escritório, você economiza em outros detalhes da sua empresa. Mas entre as 3 maiores despesas da tua companhia está a energia. Márcio, vamos economizar energia para o empresário. Vamos embora. E é isso mesmo. Sempre o custo está entre os 3, a energia está sempre entre os 3 maiores custos. E o mercado livre de energia, ele existe exatamente para isso. Ele te traz a oportunidade de economizar até 35% na tua conta de energia, que pode representar muito mais que a despesa do cafezinho, a despesa do papel sulfite, a despesa do papel higiênico. Isso não pode ser ignorado. E a gente está aqui com a missão de mostrar para os empresários o que é o mercado livre de energia. Ou seja, é muito mais economia para as empresas. É só você entrar em contato com a Econ Energia. Você pode procurar diretamente o Márcio Santana, ele vai lhe atender. É, meu craque, são 35% de economia na ponta do lápis. Econ Energia é o Brasil saindo na frente com você, meu craque Márcio Santana. Bora! Estamos de volta, meus craques de todo o Brasil, no encontro de craques da BYD, da ESE Seguros, da Bradesco, ArcelorMittal, da Econ Energia, da NIC Cartão de Benefícios, Elitron, Cybersecurity, 7K e a AW Rit Incorporadora. Eu quero ficar de pé aqui e fazer um chamado especial. Quero chamar Pablo Toledo, da BYD, Richard Vinhosa, da ESE Seguros. Eu vou ficar aqui atrás, vem cá, vamos ficar aqui atrás dessas 2 taças aqui. E quero, sem dúvida alguma, agradecer vocês e perguntar ao Marcelo Paz a importância da gente ter a ESE Seguros como patrocinador recorrente já há uns anos no Corinthians e a BYD, que entrou na Copa do Brasil, Joãozinho, Corinthians levou. Foi para a Supercopa. Vou até ficar em pé aqui para poder... Fica de pé. Problema dos câmeras aí da direção de TV. E aí a BYD entra na Copa do Brasil, o Maurão já está virando a cabeça, a turma ali, não é possível que o Beto faz e tal. E a BYD entra na Copa do Brasil e na Supercopa. A importância de ter essas 2 empresas, Marcelo. Olha, para quem faz futebol, né, e futebol a gente sabe que é uma atividade que demanda questão financeira, demanda apoio, demanda participação. Então, para quem faz futebol, ter parceiros que chegam junto, que participam, que de fato contribuem diretamente para o sucesso de um clube, isso é algo que tem que ser honrado, tem que ser glorificado, aplaudido e valorizado. Glorificado, hein? Valorizado. É porque isso aqui são glórias, né? São conquistas, eles nos ajudaram a conquistar. A ESE como grande parceira, a BYD como parceira cada vez mais permanente dentro do Corinthians, são marcas de alcance nacional, são marcas que quando se associam ao Corinthians, elas entram no coração do torcedor, no coração do consumidor, isso é importante, que o torcedor de futebol, ele é apaixonado pelo seu clube, ele não troca o seu clube por nada. O corintiano tem o Corinthians como uma das coisas, ou a coisa mais importante da sua vida. E o torcedor do Fortaleza? Também, da mesma forma. Sou muito grato a todos os patrocinadores que lá estiveram. Inclusive a ESE já teve ações pontuais com o Fortaleza. Teve, no Ceará e no Fortaleza, isso, exatamente. Então, quando se associa a um clube, ela entra no coração do torcedor. O torcedor diz, essa marca ajuda o meu time.
essa marca faz o meu time ser mais forte, essa marca faz o meu time ser mais competitivo. Então a gente tem que agradecer, parabenizar, e que é uma via de mão dupla, que também gera um apoio e gera uma visibilidade muito importante. E há um detalhe, Richard e Pablo. O Marcelo, quando foi, Nelsinho, Lucas e Basílio, presidente do Fortaleza, ele criou, Marcelo, uma simetria com o seu maior rival, que foi o Ceará. Ou seja, o Ceará compartilhava parceiros comerciais e de negócio com o Fortaleza e o Fortaleza idem. Ou seja, o Marcelo tem uma mentalidade muito importante para vocês que apoiam nesse momento o Corinthians, porque ele vem de uma linha absolutamente de fair play, porque ele pensa na competição, pensa no clube e principalmente no retorno dos patrocinadores. Salve o Corinthians, salve a ESE, para mim, a seguradora do Brasil, que está realmente, como o Marcelo disse, no coração daquele que ama não só futebol, mas que ama o esporte brasileiro e principalmente está bem seguro. Primeiro, assim, agradecer ao Marcelo e ao Corinthians, é uma honra para a ESE, além de um prazer pessoal, que meu filho é corintiano roxo, né? Então, acho que todos os patrocinadores... O Corinthians não é para quem quer, nem para quem pode, é para quem ama a nação corintiana e todo o resultado que eles foram capazes de toda a sua história. Então a gente respeita muito o Corinthians, gosta muito e tem um grande prazer de estar junto com eles. Você não foi muito competente, né? Porque você é vascaíno e seu filho é corintiano. Cara, ele nasceu em São Paulo, eu falei assim, como dizem, eu fui importado. Estou há 25 anos em São Paulo, então eu fui importado. O filho é corintiano roxo, você está ali, ó. Ali já pegou a assinatura de todo mundo. Então é importante para a gente também, porque assim, meu coração está com o Vasco, mas minha alma está com o Corinthians. Muito bem. O Pablo é corintiano, Marcelo, e principalmente feliz, não é, com esse desempenho. Você falou em mudança de hábito de consumo, não é? E vocês dois quebraram paradigmas. A ESE, na área de seguros, hoje a maior empresa de seguros desse país, conquistando cada vez mais adeptos por conta, evidentemente, das métricas. E a BYD quebrou 2 paradigmas fundamentais. Primeiro do carro chinês, Nelsinho, segundo do carro elétrico. Já é a 5ª montadora e consegue ser a 6ª no mundo. Pablo Toledo, salve o Corinthians eternamente, assim como a BYD em nossos corações. É isso. Como diria o querido Avalone, hoje eu sou BYD Futebol Clube, né? Obrigado por nos receber. Marcelo, boa sorte nessa jornada no Corinthians. Um trabalho brilhante no Fortaleza, né? A BYD, número 1, gosta de número 1, né? Gosta de topo de pódio. Então, para nós é um orgulho estar junto com o Corinthians. A gente gosta de energia, raça. Então, para uma marca como a BYD faz todo sentido estar junto da torcida mais apaixonada do Brasil. A BYD vê o futebol como uma das paixões do brasileiro e estar junto do futebol para se conectar uma paixão, como o carro é uma paixão, para se provar cada vez mais brasileira e reforçar essa mensagem de que a BYD é do Brasil, né? Deixa de ser uma marca chinesa, tem uma fábrica em Camaçari, cada vez mais, orgulhosamente, uma marca brasileira, feita por brasileiros para brasileiros. Agradecer o Basílio, fora das câmeras já agradeci por tudo que fez para o Corinthians. Pelo gol em 77. Tem que agradecer todos os dias ao Basílio, o Lucas e ao pai dele, e o Nelsinho também. Pelo título de 90? Também. Você estava aqui no Pacaembu? No Morumbi. No Morumbi? Sim. Pelo primeiro título brasileiro, então é uma honra como corintiano, mas como representante da BYD e o trabalho que o Marcelo fez no Fortaleza de profissionalismo também é um exemplo do que a gente vislumbra como marca de trazer um profissionalismo, né? algo exemplar para nós, que o Corinthians desfrute disso, né? E a gente, como uma marca de tecnologia, sempre vê com muito carinho alguém que traz algo inovador, né? Nós somos uma marca de tecnologia e de inovação. Que bom que chegou alguém como o Marcelo para o Corinthians. Você veio paramentado, né? Veio de preto e branco, mandou fazer especialmente para esse programa. E eu quero agradecer demais a ESE,
Seguros e a BYD, que me ajudaram a alicerçar esse projeto. Nós estamos no ar desde junho de 2025, nesse novo formato, direto aqui da Mercado Livre Arena Pacaembu, com esse Arena Studio, com lounge de convidados, e graças à BYD, a ESE e os nossos patrocinadores, nós estamos conseguindo estar aqui, estar entre os mais assistidos programas da televisão fechada, com quase 3 milhões de pessoas na internet e também na TV. Então é um orgulho para mim eu vestir essas duas camisas com vocês. Obrigado, Pablito. Obrigado pelo coração. Richard, seja um pai mais competente, tá certo? Obrigado pelo carinho. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Obrigado. Olha, isso aqui é uma festa, e eu estou muito feliz de receber o Richard Viazzi e também o Pablo Toledo. Presidente, a gente tem que falar daqueles apoios que alicerçam a gente, e aí é principalmente na gestão. Nelsinho, quero te perguntar, a linha entre o treinador de futebol, o jogador de futebol e a diretoria, até que ponto isso interfere no elenco e na comissão técnica? Ou você também, assim como o Lucas e o Dorival, vocês se blindam, problema político é problema político, nosso negócio é fazer o melhor. Mas respinga dentro do elenco, e aí como é que entra a posição do treinador dentro desse cenário que nem sempre é saudável? Bom, eu acho que tem que existir uma blindagem, né? Eu acho que o elo do treinador com a diretoria é importante, né? Mas mais importante é você ter o comando do grupo, o grupo acreditar em você, né? E você saber levar as coisas que tem que ser, ter mais qualidade, tem que ter uma condição melhor para os atletas. Então, acho que eu sempre tive assim, eu sempre tratei todos iguais. Para mim não tinha o craque, não tinha o mais novo, eu tratava quando tinha que falar, quando tinha que chamar atenção, quando tinha que elogiar, era igual. Fica comprovado pelo que o Gabriel falou no final do último bloco, ou seja, você colocou no lugar só do Belete, colocou um moleque que você foi ver na base e que nem ele mesmo esperava que ele fosse ser promovido. Então, aí o treinador tem que ter um crédito com o grupo. Eu acho que isso é importantíssimo. Se o grupo confiar em você, saber que você, não só dentro do campo, mas a sua personalidade, né, a sua integridade, isso é muito importante para você manter o grupo, o vestiário unido. O vestiário unido. Quantas vezes você, como jogador, teve que entrar no meio para manter o vestiário unido e se aliar à comissão técnica? Isso vai muito através daquilo que o próprio Nelsinho acabou de dizer, né? Tem alguns jogadores que têm essa certa liderança, né? Então ele acaba, em certos momentos, intervindo, principalmente pelo ambiente, que às vezes está meio carregado, está com alguns probleminha, mas que é fácil o acesso, principalmente uma comissão técnica que é aberta, que está ali para receber, para resolver os problemas, né? Fica muito mais fácil, porque o dia a dia, até o Nelsinho e o Luca pode dizer aí, referente, o Marcelo também, o dia a dia é muito importante, porque você tem que ter lá, desde do porteiro, o roupeiro, cada funcionário que tem o seu trabalho, é de suma importância você estar dentro do grupo, dentro do comando, que praticamente são da comissão técnica. Lucas, qual é o teu maior temor? Qual é o maior temor que a comissão técnica tem hoje, Dorival e Lucas Silvestre? E o que você espera realmente da diretoria em relação às contratações para que você possa preencher, assim como disse o Marcelo, 2 posições por cada posição? Beto, 2 jogadores para cada posição. Eu acredito muito nessa relação de proximidade entre o executivo e a comissão técnica.
existem muitas formas de liderança, e eu já trabalhei com executivos que tem cada um o seu tipo de liderar, a sua maneira de liderar. E dentro dessas lideranças, eu acho que esse contato próximo é o que faz realmente a diferença, que é onde você faz o atleta ele acreditar na sua verdade, no seu trabalho, e a união que vocês mesmos colocaram, ela muitas vezes ela começa fora de campo. Quando você tem a diretoria e a comissão técnica falando uma mesma linguagem, eu acho que o atleta ele já encara de uma outra maneira o trabalho. E nos momentos de maior dificuldade, quando você tem um executivo te respaldando nas suas decisões, faz com que você consiga ter o controle muito maior e a gestão de todo o ambiente. O temor, assim, eu não vejo hoje, né, nenhum grande temor assim que a gente possa ter. Eu acredito muito que a gente vai conseguir, dentro de toda a dificuldade que o clube vive. E em momento nenhum ainda falei de uma pessoa que foi fundamental para isso, que é o presidente Osmar. O presidente Osmar, a partir do momento que ele chega, ele dá toda a estabilidade, ele traz muita segurança para nós. Me lembro da primeira reunião que ele teve com o professor, que ele fala assim: olha, Dorival, você é meu treinador, você pode ficar tranquilo, eu sei que está mudando a presidência aqui, mas eu confio em você, confio no seu trabalho e você é meu treinador. Então, esse respaldo ele vindo já daqui, né, de cima... Já dá tranquilidade. Dá muito mais tranquilidade. Eu te perguntei isso de maneira proposital, porque eu quero registrar aqui, Basílio, o Dorival e o Lucas, eles estavam no Ceará, lá no Ceará. E aí o Flamengo fez o convite para eles irem ao Flamengo, saíram pela porta da frente, diga-se de passagem, como sempre, e foram para o Flamengo. Conquistas importantes do Flamengo. E ficou, Nelsinho, um hiato entre o fim do campeonato e a disputa do Mundial. E o teu pai me disse aqui, hoje eu já posso revelar, em caráter pessoal, ele me disse: Beto, eu estou preocupado, porque eles não falam nada sobre a minha permanência. Eu estou achando que o cenário não tá legal. Eu não sei o que eles estão tramando do ponto de vista, o que eles vão fazer com a gente. Mas eu não estou me sentindo confortável. O que aconteceu? Eles foram demitidos, eles trouxeram um treinador, que eu me recuso a falar o nome, porque ele mentiu, saiu pelas portas dos fundos do Corinthians, foi para o Flamengo, não teve nenhuma métrica do retorno dos atletas, mandaram o treinador embora, o treinador estava com o time na mão, foram disputar o Mundial, jogadores não treinaram e deu no que deu, o Flamengo perdeu. Eu disse temor, realmente foi bom você dizer, da tranquilidade do presidente Stabile, por conta desse fato que me chamou a atenção. E outro fato, quando eles foram para o São Paulo e substituir Rogério Ceni, é difícil, mesmo com uma performance ruim do Rogério no final, mas é muito difícil, pacificaram o elenco e ganharam a tão sonhada Copa do Brasil. Isso que ele disse de tranquilidade, dessa gestão, e nesse modelo do Stabile trazer você, Marcelo, para assumir como CEO, e você com a experiência de presidente, o que pode esperar o treinador Dorival Júnior, seu assessor Lucas e o elenco do Corinthians? Acho que o papel da dirigência no futebol, seja do executivo, seja do diretor de futebol... Vamos contratar? É a pergunta que o meu povo está fazendo. Uma coisa de cada vez. Calma. E não pode vender, está me dizendo aqui. Como é que a conta fecha, a né? Conta só é o seguinte, não vende. Está me dizendo o Rafa aqui, que é corintiano da gema aqui, ó, no meu ouvido. Bidon, Luiz Alberto, Yuri Alberto, Bidon, quem mais, Rafa? Hugo, olha lá, tá toda lá, o bando de loucos está ali, ó, pressiona ele, Beto. Pressiona ele, mas diga lá, Marcelo. Não é verdade. O bando de loucos hoje entende que o Corinthians precisa de equilíbrio financeiro. A torcida do Corinthians tem essa maturidade hoje, que o Corinthians precisa de equilíbrio financeiro, porque o Corinthians sofreu nos últimos muitos anos com dificuldades financeiras,
com notícias que não eram saudáveis, transfer ban, dívida aqui, dívida ali, e o corintiano não quer mais viver isso. Ele quer uma gestão transparente, ele quer uma gestão equilibrada e quer ganhar, lógico, quer ganhar, quer ser campeão. Então a gente tem que equilibrar, né, a necessidade de vitória, a necessidade de dar o melhor elenco possível para o Dorival, que é um treinador competentíssimo, junto com a sua comissão técnica, mas também no equilíbrio financeiro que o clube precisa para quitar dívidas e não gerar novas dívidas. Que você só sai de uma situação complicada quando você deixa de gerar novas dívidas. Não adianta nada pagar aqui e gastar mais aqui. Pagou aqui, gastou mais aqui, vai só girar como algo negativo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que o papel da gestão esportiva é dar justamente a tranquilidade para a comissão técnica, para que a comissão técnica pense em futebol. Futebol. Então, a gente tem que cuidar da parte financeira, da parte estrutural, da parte logística, das relações institucionais, de tudo para que eles pensem somente em como treinar o time, quem a gente vai relacionar, quem a gente vai escalar, quem a gente vai substituir, como gerir o elenco, como rodar a minutagem, cansaço acumulado, programação de jogos. Ele já tem tanta coisa para pensar, o Nelsinho sabe muito disso. Treinador e comissão técnica tem tanta coisa para decidir que a gente não pode levar mais problemas para ele. É o cartão Nick Benefícios aqui no Encontro de Craques. Atenção, você que é dono de empresa ou gestor de RH, se você busca um jeito inteligente de valorizar seu time sem complicar sua operação, você precisa conhecer o cartão Nick Flex. É, meu craque, o verdadeiro camisa 10 dos benefícios. Com ele, você centraliza tudo em um só lugar. Alimentação, bem-estar, mobilidade, home office e o que mais sua estratégia pedir. E para o seu time, meu craque, temos sim! E a liberdade de um cartão Mastercard que é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos. E agora, vem aí, meu craque, a jogada de mestre Nick. Essa contratação de peso não pesa no seu bolso. A Nick oferece tudo isso com custo zero para a sua empresa, sem taxa e sem pegadinha. Chega de complicação, facilite a sua vida e do seu RH e valorize os seus craques. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse nick.com.você. Eu disse nick.com.você e marque esse golaço, meu craque. Quando você fala assim, temos problema para escalar, temos time para escalar. Quem escala o time? Quem define o futebol do Corinthians? É o presidente Stabile, é o Marcelo Paz, é o Soldado em união, em aliança com a comissão técnica Dorival e Lucas? Quem escala o time é o treinador e comissão técnica. É o treinador, técnica, mas 100%. a gestão é feita pelo presidente, pelo CEO, pelo diretor de futebol e pela comissão técnica. Nosso papel é dar todo o suporte necessário para que eles possam executar treinamento, qualificar o time, performance esportiva e resultado. Eu estou te perguntando isso porque é fundamental, Nelsinho, você ter um foco, Basílio, ter um foco. Somos nós que mandamos, e ponto. Mandamos no sentido assim, nós decidimos, claro, o treinador escala, mas somos nós, porque uma gestão muito aberta, você acaba recebendo muitas opiniões e você acaba sendo, não sei se interfere, eu não sei se interfere nas tomadas de decisão, mas é fundamental que se tenha, assim, uma gestão focada, fechada, e o Corinthians está num bom caminho. A pergunta, o futebol é presidencialista, e a presença de um ex-presidente e um presidente cria uma linha saudável de convivência. Até que ponto essa experiência está sendo produtiva para você, para o presidente Stabile e para o Corinthians? Nós temos uma grande liderança no clube, que é o presidente Stabile. Ele é o comando máximo do Corinthians, ele que dita o norte, a diretriz, o caminho, o rumo que nós vamos seguir. Eu sou um executivo que estou ao lado dele para servi-lo e servir ao Corinthians. Trago, sim, uma experiência como gestor, como presidente que fui, como CEO, a favor do Corinthians e do presidente Osmar. E junto com a comissão técnica, que a gente conversa diariamente sobre futebol, sobre formação de elenco, sobre estratégia de viagem, de logística,
de adversários, de objetivos que a gente tem ao longo do ano. Então, é um trabalho que tem várias camadas, mas a liderança, o norte, é do presidente Osmar Stabile, e eu tenho muito orgulho de servir ao presidente Osmar, porque é uma grande pessoa, um grande líder e importantíssimo nesse momento que o Corinthians vem passando. Vamos lá. Não vamos vender e vamos contratar? Tem que vender. Tem que vender. Tem que vender para equilibrar a conta. Isso aí eu digo desde o dia que eu... Dá para citar um nome? Não, aí o mercado é que vai dizer, não sou eu não. O mercado que vai dizer. É o mercado que vai dizer. Mas é você que despacha, se quer é você esse, que se libera. quer aquele, quanto é que vai pagar nesse, ele está pagando pouco, quero não, tem que ser mais. Então, temos que valorizar os nossos ativos, mas isso, Dorival sabe, Lucas sabe, que em algum momento a gente vai ter que realizar vendas para equilibrar o orçamento, para equilibrar o caixa do clube. O Corinthians fechar o orçamento esse ano, ele precisa fazer venda. Porque se não fizer venda, vai faltar dinheiro. E se faltar dinheiro, atrasa salário. Se atrasar salário, nós vamos ser cobrados pela comissão técnica de, poxa, como é que eu vou cobrar dos jogadores se o salário está atrasado? Então, é uma cadeia que vem negativa se a gente não fizer esse dever de casa. Mas o nosso papel, o nosso objetivo maior é dar a melhor condição possível para que o Dorival e a comissão técnica façam um grande trabalho. Para a gente fechar, já que tem interesse do Corinthians com o Depay, e o Depay quer ficar no Corinthians, vai haver uma negociação especial com ele, ou seja, as partes vão ceder para que ele possa continuar vestindo a camisa do Timão, presidente? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente... Está no caminho? Acho que sim, acho que está no caminho porque ele externa claramente que tem o interesse de permanecer. O clube entende que a permanência dele tem uma grande importância pelo atleta, por tudo que ele significa, e precisa achar uma equação que caiba tudo isso dentro do desejo dele, dentro do desejo do clube. O Lucas fez assim, ó. Fez assim. Posso complementar? Pois não. Eu vejo hoje o Memphis, Beto, num outro momento, não só no país, como dentro do clube. Quando a gente chegou aqui, eu sentia ele um pouco desgostoso assim, com o que o clube vinha passando. E a partir, lógico, do início ali do nosso trabalho, a gente foi dando um pouco mais de confiança, não só para ele, como para os outros atletas. E o Memphis, hoje, ele assumiu uma outra posição dentro do elenco. Qual é? Hoje, ele possui uma liderança que, obviamente, ele já tinha isso dentro dele, e agora está se desenvolvendo e ele está externando um pouco mais nas falas, na própria comunicação com diretoria, com comissão técnica. Ele fala que quer ficar, Lucas? Ele quer ficar. Ele quer ficar? Ele quer ficar. Ele obviamente. fala em ceder, por exemplo, os direitos financeiros, em flexibilizar alguma coisa, ou ele não comenta isso com você? Aí já não é minha área. Mas eu sinto que ele quer a permanência. E o elenco quer que ele fique? Com certeza, com certeza. Ele tem um respeito grande de todos os atletas e de todos os funcionários do clube. O Memphis hoje ele é uma figura que as pessoas olham com carinho e com respeito para ele. Então eu sinto que esse patamar que ele assumiu hoje dentro do clube faz com que ele também pense muito mais numa permanência. E eu tenho certeza que com a competência do Marcelo as coisas vão acabar se Ele vai ficar? Esperamos que sim. Sem dúvida alguma, Marcelo, a grande marca do futebol, a gratidão, o reconhecimento e principalmente, não importa que faz 20, ele falou 2000, faz 26 anos, o que importa é que a gente tem aqui um depoimento muito legal. Só tenho a agradecer. Obrigado, Nelsinho. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigadão, Nelsinho. Muito obrigado, um grande Lucas, abraço. Lucas, tamo junto, hein? Vamos nessa? Obrigado, Beto, obrigado pelo convite. Sempre na torcida, né? Não, que é isso. Marcelão, obrigado, presidente. Beto, você falou uma palavra que eu valorizo muito, que é gratidão. E eu aprendi que gratidão... Não prescreve. Gratidão é a memória do coração. É a memória do coração. Eu tenho gratidão a você, porque quando estava lá no Fortaleza, ainda no começo de trabalho, você me abriu a porta aqui em São Paulo para a grande mídia, colocou num programa de 1 hora. Em rede nacional eu tive a oportunidade de poder falar um pouco do que a gente fazia e isso foi abrir portas. Sou muito grato a você. A torcida do Corinthians é muito grata a Nelsinho Batista pelo título de 90. Foi o primeiro título do Corinthians brasileiro, né? Tupanzinho, Viola, Neto, Mauro, Ronaldo, Giba, Jaceni, Guinei,
Márcio. Que isso, hein? Fabinho, Paulo Sérgio, toda aquela geração, mas o comando. Ezequiel, camisa 8, jogava pelo muito. Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos falar isso do meu filho. Pelo amor de Deus. Então, ele foi o grande comandante daquele título histórico que a torcida do Corinthians desejava, sonhava. Então, existe uma gratidão enorme. Quem não tem gratidão, ou não tem memória ou não tem coração. Verdade. Ou não tem memória ou não tem coração. E o Lucas, que está fazendo um trabalho espetacular ao lado do professor Dorival, que já é um grande vencedor no atual momento do futebol brasileiro. Dorival tem 15 títulos, então o Lucas também tem 15 títulos e contribuiu diretamente para tudo isso. E a honra da gente conviver, da gente estar no dia a dia, da gente se ajudar, da gente cobrar um ao outro, da gente querer o melhor para o Corinthians. Então isso aqui é um momento de alegria, espero que quem está acompanhando aí do outro lado esteja gostando e lhe parabenizar pela liderança e pela oportunidade de estar aqui ao lado de pessoas tão especiais. Você falou que gratidão é o quê? Memória do coração. Se você contratar e não vender, eles vão ter gratidão e vai ser a memória no coração deles, presidente. Vamos lá. Basílio, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, né? Eu gostaria só de encerrar com a palavra gratidão e superação. Isso foi um aprendizado que a minha mãe e meu pai sempre fizeram reconhecer e por isso que, de repente, a gente está aqui com essas pessoas lindas, maravilhosas e obrigado a você, Beto. Tamo junto, sempre. Sempre. Obrigado. Meu craque de todo o Brasil, essa resenha para a reestreia do Encontro de Craques é fundamental, é essencial. Como disse bem o Marcelo, a gratidão é a memória do coração. Então, o meu coração está absolutamente envaidecido pela audiência que vocês nos prestaram em 2025 e pelo caminho que a gente vai trilhar aqui. Fique conosco, tamo junto, Encontro de Craques volta na semana que vem. Quinta-feira é o dia oficial do futebol no Brasil. Por quê? Tem Encontro de Craques às 10 da noite. Beijo grande, obrigado Basílio, Marcelo, obrigado Lucas, Nelsinho Batista.